E nesta segunda parte, nesta altura são 18h10, hora de Paris. Vamos, esta terça-feira, como é habitual, ficar com o Magazine Ciência sobre os 50 anos da Cimeira de Estocolmo, mas para já vamos ouvir o convidado de Catarina Falcão sobre a manutenção das gravuras de Foscoa. Quase 30 anos depois da decisão da manutenção das gravuras rupestres de Foscoa em detrimento da construção de uma barragem e da constituição do Parque Arqueológico do Val do Coa, este território de 200 km² ainda tem muitos segredos a revelar. João Zilhão, um dos principais arqueólogos que descobriu as gravuras em 1995, esteve em França para falar sobre estas gravuras no Festival de História da Arte de Fontainebleau e disse que estes registros feitos em rochas há mais de 20 mil anos são arte, servindo já na altura para que os homens transmitissem informação uns aos outros. O que é arte? Se nós pensarmos que arte é aquilo de pintar uns quadros que as pessoas vão ver nas galerias para comprar, levar para casa porque gostam, com efeitos decorativos, essa arte só existe há 100, 150 anos, não é? Portanto, o que existe são, para trás disso, e ainda hoje também, não é? Também existe essa função de usar, portanto, imagens, volumes, no caso da escultura, para transmitir informação. Pode ser assinalar a importância de um lugar ou contar uma história. Por exemplo, nas igrejas, não é? Portanto, a pintura que a gente vê, a arte que vemos nas igrejas, está lá para ilustrar, não é? Sobretudo se pensarmos que a literacia, portanto, a alfabetização das massas da população é relativamente recente. Para quem não sabe ler, a maneira que tem de aprender é através da imagem, não é? E muitas vezes a imagem serve de que PowerPoint avant la lettre, não é? Portanto, serve de quê? Serve de apoio à história que, a propósito daquelas imagens, alguém conta. Pode ser o seu padre que dá a missa, outra coisa qualquer. Portanto, se nós pensarmos na arte desta maneira, como um sistema de transmitir informação através de imagens, não é? Ou de volumes, pois ela tem uma história muito antiga, evidentemente, porque as pessoas, a humanidade faz isso há pelo menos 100 mil anos, não é? Portanto, se quiser, em vez de chamar História da Arte, pode chamar Pré-História da Arte, essa fase inicial. Mas é, portanto, a fase inicial desta maneira de contar histórias ou de assinalar a importância de determinados sítios que a humanidade pratica há muito, muito tempo. E é importante partilhar o exemplo de Foscoa e da maneira como Foscoa, as pessoas tiveram muito interesse em saber a origem, não é? Ou seja, agora perguntavam-lhe, mas as pessoas o que é que achavam? Como é que nasceu nesse sentido? Pois, é uma história que não há precedente, nem sei se haverá repetição, não é? Uma série de circunstâncias únicas que determinaram que, felizmente, o governo português tenha, naquela altura, tomado a decisão que se veio a revelar a decisão certa. Hoje em dia ninguém questiona, não é? Na altura foi um debate muito aceso e uma decisão complicada, tomou-se e as coisas correram bem e, portanto, o património lá está e, como se tem visto, tem visto a sua importância ser cada vez mais reconhecida e o seu papel, digamos, num desenvolvimento regional sustentável, baseado nos produtos da terra e incluindo, portanto, esta arte, realmente tem-se desenvolvido. Isto não poderia ter acontecido se a barragem tivesse sido construída. Não é? E também um exemplo de trabalho pedagógico e de mostrar às pessoas de uma maneira diferente. Claro, quer dizer, repara uma coisa, nós na altura, tentei explicar aqui que acho que o custo estimado na altura pelo governo de indenização à EDP, enquanto que é relativo, porque na altura a EDP era Estado e, portanto, as coisas ficam tudo em casa, mais ou menos. Mas, em termos de custo económico, a decisão tomada, na altura estimou-se que eram 25 milhões de contos, portanto, o equivalente a 125 milhões de euros. Isto é o equivalente a, em França, há 27 anos, gastar 1.400 milhões de euros para preservar um sítio arqueológico. Não se faz todos os dias, e acho que nunca se fez, nem se voltará a fazer. Mas, uma vez que se faz esse esforço, no fundo é um esforço que sai do bolso do pagador de impostos, do cidadão pagador de impostos, a obrigação é de esse património que as pessoas pagaram ter uma oportunidade de o desfrutar. Claro, não pode ser tudo amor e fé em Deus, portanto, estilo peregrinação a Fátima ou às Hortas de Miradouro, porque senão destruímos aquilo tudo. Ora, o valor da paisagem, o valor
do monumento. O monumento é o vale, não é? E, portanto, a preservação das gravuras naquele contexto implica a preservação do contexto. Isso significa que não se vai meter para lá autoestradas, nem parques de caminhonetas, nem nada. Portanto, implica um sistema de visitas controlado, portanto, limitado, mas acessível, não é? Barato, toda a pessoa possa pagar. E foi o que se fez, não é? E até porque estamos a falar de uma grande extensão, são 200 quilómetros quadrados. As visitas organizadas não vão a todo o lado, não é? Porque há sítios mais difícil de acesso, ou onde as gravuras não estão tão visíveis, portanto, há sítios onde até é perigoso e, portanto, não se pode lá levar as pessoas, não é? Mas os sítios de maior densidade e com as figuras mais bonitas e que se veem melhor estão abertos ao público. Não é? E as pessoas podem visitar. E é assim que tem que ser. E depois, claro, há muito público escolar também, não é? E é importante que isso aconteça. E a gente hoje vê nos manuais do ensino secundário, não é? Já lá aparecem as gravuras do COA e tal. E o Vale do Coa ainda não acabou de mostrar tudo o que tem para mostrar, pois não? Portanto, é uma paisagem que está em grande medida conservada, pelo menos na topografia geral, tal como há 20 mil anos, mas há modificações, não é? Portanto, por exemplo, a barragem do Pocinho mudou uma parte do final do vale, depois houve, digamos, depósitos de vertente que taparam algumas rochas, a própria dinâmica do rio nas zonas mais a montante já não estão sob a influência da barragem do Pocinho. Ao longo dos anos, a acumulação de areias tapou algumas rochas, destapou outras, e, portanto, há muita coisa que está agora a ser revelada, por exemplo, através de escavação arqueológica, incluindo gravuras, que estavam tapadas por terras, no Fariseu, mesmo na Escosa, tem-se feito muitas descobertas de painéis inteiros e gravuras muito importantes. Além do contexto, digamos, dos vestígios de habitação, de acampamento. Portanto, isto é um nunca mais acabar, portanto, é um território enorme, portanto, evidentemente os recursos são sempre limitados, mas as pessoas que lá, a equipa que lá está é extraordinária e portanto, pouco a pouco vai-se fazendo aquela acumulação do conhecimento que é assim que as coisas funcionam, não é? Portanto, a arqueologia trabalha assim lento e os resultados demoram a aparecer porque tem que se fazer com parcimónia, com cuidado. O COA, na altura, quando a gente lá andava, em 94, 95, 96, lembro-me muito bem de alguns velhotes dizerem assim, não percebo porque é tanta excitação com esta coisa. Antes das barragens do Douro, daqui até Barca d'Alva, era tudo cheio disto. Portanto, eles chamavam-lhe as rochas tatuadas. As rochas tatuadas era por aí abaixo, até Barca d'Alva, o Vale do Douro todo. E eu acredito que seja verdade, porque agora com debaixo de água não se vê, não é? Mas vemos nos afluentes, no Tua, no Sabor, que existem, portanto, que têm sido descobertos, enfim, já depois do COA, que realmente todo aquele mundo do Douro e dos seus afluentes foi marcado com estas gravuras de animais na época nessa época paleolítica. Portanto, o COA é aquilo que a gente pôde conservar, não é? Mas há núcleos mais pequenos espalhados por todo o interior norte, não é? Ouvimos João Zilhão, um dos principais arqueólogos que descobriu as gravuras do Vale de Foz Coa. Atualmente, o Parque Arqueológico do Vale do Coa, assim como o Museu de Foz Coa, podem ser visitados com as gravuras a poderem ser vistas através de passeios de canoagem, encontrando-se preservadas num percurso de cerca de 17 km junto ao rio.